Vamos lá. Então, beleza. Hoje eu quero mostrar para vocês algo que alguns de vocês já podem ter visto, tá? Alguns de vocês já podem ter visto, outros talvez nem saibam que existe. Então, dentro da tomada de decisão, principalmente dentro da área de pesquisa operacional maior, nós temos algumas divisões, né? Então, temos a parte de programação linear, a parte de programação inteira, programação binária, nós temos as heurísticas, as metaheurísticas, mas nós temos outras coisas também. Nós temos programação não linear, nós temos toda a parte de estatística, parte de engenharia de qualidade. Veja, não estou falando de qualidade, estou falando de engenharia de qualidade. Tá? Começa lá com cartas de controle. Toda a parte de estatística multivariada. E eu tenho uma linha aí que são que a gente chama aí de multiobjetivo, tá? Multiobjetivo. Essa linha de multiobjetivo, ela hoje em dia ela está ganhando um potencial muito grande na área de tomada de decisão, principalmente para a área de gestão de operações, porque muitas vezes nós temos, por exemplo, uma situação numa empresa que eu tenho duas pessoas que as duas estão certas, porque uma ela fala que quer minimizar o custo de utilização lá do caminhão, a outra quer maximizar a ocupação do veículo. E eu tenho duas coisas que são corretas, porém uma é de maximizar. Só que daí uma dá uma solução olhando todo voltado para a minimização e um outro dá uma solução toda voltada para maximização. E aí entra em conflito, porque pode ser, estou dando um exemplo hipotético aqui, que neste caso, se você tem, às vezes, um problema de minimizar, ele necessariamente, olhando pela essa outra abordagem, acaba piorando isso. E é mesmo o contrário, se você quer melhorar a maximização de alguma coisa lá, você pode estar piorando o teu custo lá, por exemplo. Então, eu tenho termos da função objetivo ou objetivos conflitantes. Quando acontece isso, nós temos realmente um problema multiobjetivo. Né? Geralmente, você acaba tendo um trade-off, onde que se você pesar a mão em um, prejudica o outro, pesar a mão no outro, prejudica um, e você tem que encontrar um termo onde que acaba satisfazendo os dois. Tá? Cuidado, isso faz parte. O fato de você não estar na solução ótima isoladamente para um ou para outro, não significa que você não está na solução ótima olhando ao mesmo tempo para os dois, tá? Então, existe modelo de programação linear com parte multiobjetiva. Mas também existe uma outra linha dentro dessa parte multiobjetiva aí, que é a parte, por exemplo, de teoria de jogos, né? Que existe a parte de comparação de coisas que não tem uma comparação. Como é que eu vou comparar, por exemplo, litros de água com unidades de copo de vidro, sabe? Pode ser que não dê certo, ou o gosto do cliente com o custo de atendimento. Poxa, são coisas... Talvez eu tenha uma interface e tal, e aí a gente tem os métodos multicritérios, tá? Métodos multicritérios. Então, aqui eu só vou fazer uma ressalva com essa introdução aqui, que quando nós temos por exemplo, dentro de um problema lá, vamos pegar logística, que é fácil. Eu quero minimizar o custo, eu quero minimizar o espaço ocioso no caminhão, eu quero minimizar a quantidade de funcionários, eu quero minimizar o estoque. Por mais que eu queira minimizar coisas completamente diferentes, se eu quero minimizar tudo, e eu consigo ter um fator de transformação de todos essas medições numa medição única, eu não tenho um problema multiobjetivo, tá? Eu não tenho um problema multiobjetivo. Então, é uma discussão que está tendo bastante aí na literatura. É multiobjetivo? Não é. Tá? Eu vou usar até o problema do Diego aí,
por exemplo, ao mesmo tempo que eu quero minimizar o custo, que ele trabalha com a parte pública aí de prefeitura, que eu quero minimizar o custo de um evento esportivo com a prefeitura, ao mesmo tempo eu não posso deixar de usar aquele dinheiro na rúbrica tal, porque eu não devolvo, não aparece mais. Então eu quero maximizar o uso do recurso, minimizando o custo do evento. Opa, aqui são coisas conflitantes. Entenderam? Porque um eu tenho que usar tudo, o outro eu tenho que minimizar. Então tem que ter outras alternativas. E aí, se eu quero minimizar o custo de distância e minimizar a mão de obra, eu posso transformar esses dois em reais e mensurar tudo por reais. Tá? E colocar lá, por exemplo, eu quero dizer que a mão de obra é 10 vezes mais importante do que o custo de distância. Então, vai lá, multiplica esse custo por 10 e faz uma ponderação. Então, cuidado com essa coisa multicritério. Uma das técnicas mais utilizadas e mais difundidas que nós temos na área de pesquisa operacional com relação a análise multicritério é o método que nós chamamos AHP, tá? AHP. Então, o que eu vou apresentar aqui para vocês? Se alguém precisar falar alguma coisa, pessoal, abre o microfone e fala, porque com o modo de apresentação que eu não vejo se alguém levanta a mão. Então, eu vou ficar no slide aqui, se alguém precisar falar, é só abrir o microfone e falar. Fiquem à vontade. Então, vamos falar do método, de um problema. Eu criei um problema aqui fictício, tá? Quais são os dados do problema, os resultados, como é que eu interpreto esses resultados, e aí, conclusões aí sobre tudo. Então, é isso que eu vou apresentar para vocês. Então, o método AHP é o método que é o Analytic Hierarchy Process, tá? Então, um processo de análise hierárquica, tá? Com avaliações em diferentes níveis. Esse método foi desenvolvido lá por um cara chamado Saat em 1971. Em 71 que foi publicado o artigo com a proposta do HP e em 91 que o livro dele ficou consagrado, que foi publicado o livro gigante e tal. Então aqui já tem, obviamente que hoje é um pouquinho mais rápido, mas aqui já tem uma coisa legal para a gente pensar. Dentre o artigo científico para o livro, para difusão mesmo do método, foram aqui 20 anos. Então, cuidado, às vezes, quando a gente fala aí, professor, eu estou usando lá no meu trabalho um método super moderno, assim, olha, o que é de mais moderno. Sei lá, eu trabalho com RH e eu uso o Enneagrama. Nossa, é super moderno hoje a avaliação das personalidades na empresa pelo Enneagrama. O Enneagrama, esses dias encontrei uma tese de doutorado publicada em 1980 que já usava o Enneagrama para fazer perfil de pessoas nas corporações. 1980. Ou seja, há 40 anos atrás já existia toda essa análise de Enneagrama que hoje é moderno, está na moda, né? Não é à toa que a gente está falando, agora quando a gente entra em indústria 4.0, essas coisas assim, daqui a pouco aparece o cara lá com uma metodologia nova que vira outra metodologia, e na verdade isso é tudo antigo, tá? Tudo dos anos 70, anos 80, maioria dos anos 70, anos 80, e aí nos anos 90 em diante ele sofreu alguma adaptação, alguma alteração, né? Mas esse método AHP aqui, tem softwares hoje que são vendidos e são caros, tá? Você encontra diversos softwares livres, gratuitos, utilizando o HP, mas limitados a uma quantidade de... a gente vai ver ali, quantidade de dimensões ali é limitado. Geralmente limitado em 12, limitado em 15, vocês vão entender por que daqui a pouco. E softwares pagos, que tem toda uma estrutura de uso, etc., se eu não me engano, tem um americano que a licença é $1.000 e eu acho que são $100 mensais de manutenção. É bem carinho, assim, sabe? Aí, professor, oi. Interromper, não tem o QM também, que ele é meio antigo já também, e não tem esse módulo também que ele faz lá? Cara, eu tenho o QM aqui na minha máquina, eu não lembro se tem um HP lá, eu vou dar uma olhada. Eu vou dar uma olhada, porque, mas isso aí faz um tempão que eu mexi com isso. Eu vou buscar aqui para ver se eu consigo baixar depois. Mas só por isso, né?
o QM ele vinha num livro, e aí quando o livro parou de ser vendido, ele era vendido, era carinho até o QM. Posso mostrar para vocês também um dia aí. E aí depois que o livro parou de ser vendido, eles liberaram o software full aí para todo mundo, né? Tinha a versão acadêmica que vinha com o livro, aí se você gostasse, quisesse o full, você comprava. Uhum. E aí ele liberou. Eu tenho aqui o full, como ele não está sendo mais vendido, eu posso passar para vocês sem problema. Mas eu não sei se o HP tem lá, tá? Eu não sei mesmo. Eu vou dar uma olhada. E aí, se tiver, a gente usa depois do intervalo, já olha. Quer dizer, nessa máquina aqui eu não tenho, mas eu tenho na outra só. Mas aí na aula que vem eu passo para vocês, a gente faz no QM. Mas eu preparei uma planilha Excel com tudo que vocês precisam. Não precisa mais nada aqui. Eu programei o Excel para vocês, tá? Maravilha. Então, desenvolvido pelo Saat lá em 71, e ele se baseia em comparações, tá? Qual que é a grande sacada do método HP? Que ele compara coisas de dimensões diferentes. Qual que é uma das premissas que nós temos lá em programação linear, quando a primeira aula, quando a gente começa a modelar? Que eu até falo várias vezes, olha, eu tenho que comparar água com água, eu tenho que comparar madeira com madeira, eu tenho que comparar dinheiro com dinheiro. Não faz sentido eu falar 2 laranjas mais 3 litros de água, mais 6 cervejas é menor ou igual que 5 cubos de madeira. Pô, não faz sentido, né? Aqui começa a fazer sentido. Aqui eu permito comparações de coisas de dimensões diferentes. Isso que é legal do HP. E dentre essas comparações, ele permite, de uma maneira limitada, obviamente, uma certa intransitividade. O que é intransitividade? O exemplo do time de futebol fica claro. O Coritiba ganha do Atlético. O Atlético ganha do Paraná. Obviamente que se o Coritiba ganha do Atlético, o Atlético ganha do Paraná, pela transitividade, o Coritiba vai ganhar do Paraná. O que seria uma intransitividade? O Coritiba ganha do Atlético, o Atlético ganha do Paraná, o Paraná ganha do Coritiba. Pô, é uma intransitividade total. Tá? Então, o que é esse moderado? Por exemplo, o Coritiba empata com o Atlético ganha do Paraná e o Paraná empata com o Coritiba. Pô, sabe, não é bem uma lógica pura, ele permite uma certa variação. É isso que é permitido. Por quê? Porque isso faz parte da realidade. Nem tudo é linear, nem tudo é direto, né? Nem tudo isso aqui implica naquilo ali. E essa intransitividade moderada a gente consegue captar com o método. Isso é muito legal mesmo de usar, tá? Então, como é que é a estrutura do HP? Então, o primeiro passo para a aplicação do método é a construção da estrutura hierárquica. Então, eu tenho lá um objetivo, tá? O objetivo é escolher uma das alternativas e eu quero, como meio de escolher essas alternativas, N critérios. N critérios. Então, são montadas nos diferentes níveis matrizes de comparação, tá? Matrizes de comparação, mostrando a influência de cada critério em relação às alternativas. Então, a gente vai montar uma matriz de comparação entre critérios, tá? Quem vai fazer essa comparação? Geralmente o especialista, a pessoa que domina isso. Quando tem mais de uma pessoa, uma equipe, geralmente você faz lá um levantamento com a equipe, com todo mundo, e desses levantamentos você faz uma ponderação. Eu tenho 10 pessoas, joga o pior nota e a maior nota de cada um, para cada um dos critérios, e faz uma ponderação ali, uma média pelo tempo de experiência de cada um, pelo cargo, enfim. Essa comparação de critérios geralmente são feitas entre os especialistas. E aí depois, para cada critério, eu faço uma comparação entre as alternativas. Tá? A gente já vai ver como é que faz isso. Então, a quantidade de matrizes de comparação que eu vou criar aqui no HP sempre vai ser o número de critérios mais um.
Então, porque para cada critério eu comparo as alternativas e uma inicial, que é a comparação entre os critérios. Tá? Como é que monta isso? Uma vez que eu montei, ou como é que monta não? Uma vez que eu montei essas matrizes, para comparação, nós precisamos fazer uma continha lá do SAAT, da proposta do SAAT, que a gente mede o grau de inconsistência da matriz. Se esse grau de inconsistência for maior que 0,10, significa que as tuas comparações estão ruins. Significa que tem alguma coisa que você está deixando passar. Significa que tem algum lugar que você comparou e disse assim, o Curitiba ganha do Atlético, o Atlético ganha do Paraná, o Paraná ganha do Curitiba. Então, está uma intransitividade em algum lugar aí. E, às vezes, você tem que fazer alguma adequação que talvez está pesando muito, está sendo muito forte a tua comparação. E aí, quando você conseguir fazer esse ajuste, de maneira com que as matrizes tenham esse RC, né, que é o índice de inconsistência, menor que 0,10, significa que a resposta lá é confiável. Tá? Como é que eu chego nesse RC? Esse RC é a divisão simples do índice de consistência, que a gente já vai ver aqui como que calcula, divididos por um valor tabelado. Então, essa tabela aqui é lá do artigo do SAAT, com a demonstração estatística para cada um desses valores. Tá? Então, não faz sentido eu ter, se eu tiver só um critério, não faz sentido eu ter comparações, concorda comigo? Por exemplo, eu quero comprar um carro. O único critério que eu vou usar é preço. Bom, então pega o mais barato. Acabou. Tá? Se eu vou fazer 2 critérios, eu vou pegar preço e juro. Pô, 2 critérios a gente consegue ainda fazer mentalmente. A gente consegue ainda comparar os dois. Então, para 1 e para 2 critérios, não faz sentido a aplicação do HP. Agora, se eu estou comparando, por exemplo, preço, conforto e juro, já não é tão fácil comparar. Se eu comparar preço, conforto, juro e opcionais de fábrica lá, vidro elétrico, trava elétrica, já fica mais difícil. Se eu colocar preço, juro, conforto, opcionais e qualidade do banco de couro, banco de não sei o que, tecido, não sei o que, já começa a ficar mais difícil. Porque o que é mais importante? O preço ou os opcionais? Tá, o preço é mais importante. Mas quanto mais importante? É aquela história, né? O nosso sonho, de pobre é sempre ir para um restaurante chique e escolher olhando para a coluna da esquerda, né? Porque a gente sempre tem lá o prato e tem o preço na direita, né? Então a gente olha o prato, mas daí olha o preço da direita e acaba escolhendo pelo preço da direita, né? A gente quer escolher pelo preço da esquerda. Então, dependendo quem está fazendo a escolha, a gente escolhe pela coluna da direita ou pela coluna da esquerda. Então, esse tipo de possibilidade de escolher um pouquinho diferente de cada pessoa é o que a gente vai tentar medir com isso. Então, a partir de 3 critérios, eu vou calcular esse IC, que eu vou mostrar aqui como é que faz, e vou dividir por esse termo aqui, tabelado. Tá? Esse termo aqui vai embora, tá? Então, lá no artigo tem como calcular, se eu quiser 20 critérios, tem como. 30 critérios, tem como. Vai fazendo a conta lá. Só que o problema é que também, se eu crescer demais, chega uma hora que eu estou começando a colocar critérios que são quase irrelevantes, né? Então, aí sim tem um conjunto de outras técnicas estatísticas, como, por exemplo, análise de componentes principais, que pega lá, você tem 30 critérios e você reduz ele em seus 8 principais. E aí você usa esses 8. Entendeu? Então, mas partindo de um princípio simples que eu tenho lá, 5 critérios, eu quero escolher, por exemplo, qual é o carro que eu vou comprar. Então, eu tenho preço, tenho taxa de juros, tenho conforto, tenho agregados e eu tenho o tipo do banco. São esses 5 que eu quero ver. Muito bem.
Então, eu vou montar as matrizes e para cada matriz eu tenho esse cálculo aqui do índice de consistência. O que é esse lambda max? Bom, para quem fez engenharia, talvez lá no fundo do âmago, lembre o que é alto valor, tá? Para quem não lembra, nunca fez engenharia, lá em álgebra, quando a gente estuda álgebra, provavelmente está numa turma de 15 valores, aulas. altos vetores, um negócio assim, né? Isso aí. Você tem... então, você vai ter ali na tua terceira ou quarta aula de álgebra, você já vai ter o que é o alto valor e o alto vetor. Tá? Eu vou explicar um pouquinho bem por cima, mas a importância máxima aí que a gente vai ter é como é que calcula o maior alto valor dessa matriz. Tá? Na verdade, eu já deixei pronto aí o método para vocês. E eu tenho aqui N é o tamanho, é a ordem da matriz. Todas as matrizes que nós vamos calcular aqui vão ser matrizes quadradas. Então, número de linhas, número de colunas é igual. Esse N é isso aqui, é essa ordem. Então, vai ter uma 4 por 4, é N. 5 por 5, N é 5. Tá? Então, obviamente que esse lambda max, esse maior alto valor, ele vai estar bem próximo da ordem da matriz. Então, por exemplo, eu vou ter um alto valor 5,06 para uma matriz 5 por 5. Então, é bem provável que esteja correto. Então, eu vou fazer essa diferença, dividido por 4 aqui, que é n-1, que é 5 menos 1. Tá? Então, no momento certo, eu vou mostrar para vocês como é que faz a conta. Bom, para que serve isso? Para a gente corrigir as matrizes. Para que eu tenha certeza de que eu estou aceitando até essa intransitividade moderada, quer dizer, um gapzinho. Não é tão preto no branco, não é tão lá e cá, é uma coisa que eu consigo ter uma folga para analisar. Tá? Agora, eu não posso ter folga demais, porque se eu der folga demais, essa matriz fica com um RC maior do que 0,10, e aí significa que a tua intransitividade está muito forte. Então, eu tenho que reavaliar alguma coisa. Tá? Muito bem. Então, quando a gente tiver cada uma das matrizes, nós vamos calcular um alto vetor e um alto valor. Nós vamos fazer aqui por um método chamado método das potências, tá? E vamos normalizar esse método. O que é normalizar? Então, imagine lá que você tem 5 notas. A nota vai de 1 a 16. Poxa, mas 1 a 16 é ruim, né? Professor, acho que o senhor pôs no mudo aí. Como mudo o microfone? Ficou mudo aí. Vixe, mas agora ele está no modo apresentação? Será que ele vai... Escuta, né? Vamos escrever aqui. Eu estou ouvindo. Tá ouvindo? Alguém me mutou aí. Alguém me mutou, estava mutado aqui. Beleza? Posso continuar? Beleza. Alguém me mutou aí. Em vez de se automutar, alguém me mutou. Então, vamos lá. Então, vamos voltar aqui. Então, dado a matriz, que eu já vou mostrar a vocês como é que faz, que a montagem da matriz é onde que vai o conhecimento do especialista, tá? E depois esse conhecimento especialista vai ser alguma continha matemática para ser o resultado. Então, eu vou mostrar para vocês como é que calcula o alto vetor e o alto valor, tá? Um método chamado método das potências. Então, eu vou mostrar já o programa pronto para vocês, como é que funciona. E aí a gente normaliza esse alto vetor entre 0 e 1. Tá? O que é normalizar entre 0 e 1? Então, imagine lá que você está fazendo uma survey, e essa survey você tem uma nota de 0 a 7. Beleza? Aí a nota de um certo critério lá da survey que você fez deu 5,47 de uma nota de 0 a 7. Beleza, o que isso representa? Isso é bom? Isso é ruim? O que quer dizer isso? Pô, a gente sabe comparar uma nota de 0 a 10, de 0 a 100, né? De 0 a 1. Então, normalizar é isso.
Se eu dividir lá o 5,47 por 7, vai me dar 0, alguma coisa lá, 62, sei lá quanto que vai dar essa conta. 62%. Então, a minha nota para esse critério é 62%. O que isso significa? Sei lá, você que fez a survey, tá? Mas isso é normalizar, é trazer para uma medida que fique fácil a gente comparar as coisas. Tá? Então, a gente vai normalizar esse autovetor, tem um sentido e tem um porquê, vocês vão ver na conta, tá? E a gente vai ver que a posição desse autovetor normalizado aí, ele vai indicar a importância de cada critério, de cada alternativa, ele vai mostrar para a gente direto o que representa cada um deles. Então, eu consigo fazer uma análise, inclusive parcial, do que está acontecendo. Essas matrizes que a gente monta, ela tem um nome especial, gente. Tá? A gente chama elas de matrizes recíprocas. São as matrizes de comparação, são recíprocas. Isto é, o fato dela ser recíproca, não vou entrar no detalhe por que ela é recíproca lá, mas ela garante a existência de pelo menos um alto valor real, que provavelmente não, que vai ser o maior alto valor, tá? Porque senão eu posso ter alto valores imaginários. Alguém lembra que é número imaginário, não? A raiz de menos 1 lá é o i e tal. Então, o alto valor pode acontecer de ser um número imaginário. Mas o fato da construção que a gente faz dessa matriz, ela tem características que a gente chama ela de uma matriz recíproca, que garante um alto valor real. Ou seja, garante sempre vai dar certo. Tá? Muito bem. Aqui começa agora como é que eu faço essas avaliações. Então, sempre olhando linha para coluna, o julgamento que nós vamos fazer vai ser dar uma nota, de 1 a 9, tá? De 1 a 9. Na verdade, de 0 a 9 lá, ou de 1/3 a 9. Como é que é isso? Então, vamos pegar aquela do carro lá. O valor, ele é muito mais importante para mim, mas muito mais importante do que o banco, que é o critério 5. Então, se eu comparar na linha do carro, comparado com a coluna do banco, por exemplo, o carro é o critério 1, o banco é o critério 5, lá na célula 1,5, que é o carro, o valor pelo banco, eu vou colocar 9. Se eu coloquei 9 nessa posição, lá na posição 5, que é o banco, com a coluna 1, que é o valor, eu vou ter 1/9. Não é menos 9, hein? Cuidado, é 1/9. 1/9. É o inverso, tá? Então, é sempre assim. Como que é isso? Então, se eu tenho uma importância de algo muito mais forte do que outro, eu vou colocar cada vez mais próximo do 9. E, o contrário, o 1 sobre esse valor. Se eles são quase iguais, por exemplo, então cuidado que não é para a gente colocar o peso direto, porque essa é a resposta que nós obtemos. Por exemplo, o valor com a taxa de juro. Putz, esses dois são bem parecidos, mas o valor ainda é um pouquinho mais importante do que a taxa de juro. Então, valor por taxa de juro vai ser 3, taxa de juro por valor vai ser 1/3. Tá? Quando os elementos são iguais, é 1. Então, esses dois têm o mesmo peso, têm a mesma ponderação, esses dois têm a mesma importância para mim na tomada de decisão. Então, eles vão ter 1 e 1. A gente tenta não usar os valores pares, tá? Mas, se for necessário, pode usar sem problema nenhum. Então, se eu usei o 2, lá no simétrico dele vai ser meio, se eu usei o 4, 1/4, etc, etc. Tá? Então, é assim, importância, se são iguais, é 1, importância fraca, ele é um pouquinho só mais importante, entre eles. Cuidado que não é importância para o problema, é importância entre eles, de comparação, tá? Entre eles é um pouquinho mais importante, entre eles é muito mais importante, então é 9 e 1/9. E assim a gente tem as partes do meio, né? Uma importância forte, uma importância um pouco menos forte, fraca importância, iguais, tá? Então, vamos pegar um exemplo aí do que a gente está falando. Então, imagine lá que eu tenho várias opções de equipamentos de manuseio dentro de um armazém, dentro de um CD,
e eu tô para comprar lá, tenho 3 ofertas, uma transpaleteira A. Transpaleteira, gente, para quem não sabe, não é de logística aí, é aquele equipamento que é um carrinho ali, vamos dizer assim, né, grosseiramente falando, que tem 2 garfinhos na ponta, que eu coloco no pallet para levantar o pallet, ele levanta ali 5 centímetros do chão, às vezes nem isso, só para eu levar horizontalmente. Não é aquele que levanta lá em cima, aquele que levanta lá em cima é uma empilhadeira, tá? A transpaleteira é só para deslocamento horizontal, a gente fala. Então, eu tenho lá uma proposta, eu preciso comprar equipamentos para o meu armazém. Eu tenho 3 opções, uma transpaleteira A, que é uma transpaleteira elétrica nova, uma transpaleteira B, que é outra marca, outro formato, também elétrica e nova, e uma empilhadeira L, que é usada e que não vou comprar, é alugada, tá? Então, tá bom, muito bem. Então, tá aí. Então, uma fotinho assim para a gente ter uma ideia do que eu estou falando. Essa aqui é a transpaleteira A, tá? Então, o cara anda aqui, fica em pezinho aqui, aqui encosta o bumbumzinho dele para lá ou para cá, ele dirige aqui, pode ir de frente, tem um apoio para o pé. Já esse aqui não, ele vai com os 2 pés, um de cada lado, olhando para frente. Aqui é onde que vai a bateria, então tem que trocar a bateria, etc. Tem um protetor, às vezes tem sensor, etc. Tá? Isso aqui é lá a empilhadeira velho lá, que é a gás, ó, tá vendo? É a gás aqui, ainda. Mas tem, por exemplo, uma cobertura aqui, se cai alguma coisa, tem uma cobertura para proteger. Essa aqui já não tem. Ela levanta, essa aqui já não levanta. Eu não quero levantar, mas vai que, né? Essa aqui, as rodinhas são uma rodinha de pequenininha ali e tal. Essa aqui já é um pneu que tem câmera, tem que trocar e tal. Bom, enfim, eu quero comprar uma dessas 3. O que é mais adequado para mim? Eu vou comprar essa, vou comprar essa. Vou tomar a decisão. Molha o dedo, coloca no vento e... vou comprar amarela porque eu torço pro Criciúma e eu vou tomar amarela. Não, eu gosto do Atlético, então vou comprar vermelha. Não, eu sou muquirana, desgramado, entro na piscina com um punhado de sorrisal na mão, não saiu uma bolinha na minha mão, vou alugar mesmo a empilhadeira velha aqui e tá tudo certo. Pô, mas com que critério? Baseado em que você está fazendo essa escolha? Tá? Então, vamos lá para a operação que ela vai fazer e vamos levantar quais são os critérios que importam na tomada de uma decisão de uma compra de um equipamento. Então, foram levantados 5 critérios para fazer a escolha. Tá? O primeiro critério lá, nós vamos chamar aí de capacidade produtiva. Capacidade produtiva, então, seria toda a parte operacional dela, a velocidade, o consumo, o combustível que vai, tipo de combustível, a facilidade de manuseio, tudo que tem a ver com a operação, a capacidade produtiva daquele equipamento em si. O segundo critério é o preço. Então, a avaliação financeira da escolha. O VPL, o payback, os juros que eu estou pagando, o valor nominal, ou seja, todos os critérios financeiros, eu vou chamar isso de critério preço. Um terceiro critério é os agregados da logística. Né? Para quem já foi em um armazém, até me corrija se eu estiver errado, né? É aquela bagunça, para quem já foi em um armazém, porque o tempo inteiro a transpalateira ou a empilhadeira é bibi, blá, 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 blá. Só que ela pode ter a buzina, pode ter luzes, né? Uma luzinha do ladinho. Hoje em dia está comum o pessoal colocar um LEDzinho, que daí eu consigo enxergar, às vezes, quando está trabalhando no terceiro turno. Ou um laserzinho para mostrar que a empilhadeira está andando. Né? Então, o cara, além de buzinar, quando ele vai para um cruzamento entre ruas ali de produtos, tem um laserzinho. Pode ter uma adaptação para terminal de computador, ou um celular, ou um coletor manual. Se eu tenho cobertura, não tenho cobertura. Se eu tenho segurança, está lá no equipamento, um cinto de segurança, uma trava, alguma coisa assim. Esse é o critério que nós chamamos, então, de agregados da logística. O quarto critério é fazer uma avaliação e adaptação dos profissionais que vão trabalhar com esse equipamento propriamente dito, para dizer, vocês aí que vão ficar o dia inteiro rodando com isso daí, vejam aí o que vocês acham melhor. Avaliação, perdão, gente, estou com soluço. Avaliação e adaptação desses profissionais.
E o último dos critérios, então esse nós chamamos de AP, avaliação dos profissionais, e o último é o que nós vamos chamar de IP, que é o impacto na ergonomia do profissional. Então, se ela tem cadeira, se é em pé, se é do lado, o cara ficar o dia inteiro também dirigindo algo, olhando para o lado, né? Quando ele sai com o carro dele, ele só vira para a esquerda, né? Então, toda a ergonomia que eu tenho nesse equipamento. Então, são 5 critérios. E aí, qual dos 5 que é mais importante? É o mais barato? Pô, mas aí eu posso quebrar o meu funcionário lá, porque ele é péssimo na ergonomia, e o que eu economizei aqui, eu vou acabar pagando em médico ou em atestado. Então vamos fazer, não, já que é eles que vão usar, eles que escolham. Beleza, eles escolhem os mais caros, demora 20 anos para eu poder recuperar o investimento que eu fiz. Vou escolher pelos agregados da logística. Tá, aí eu pego lá, o cara tem tudo, mas demora, é lento, toda hora tem que colocar combustível. Então, é complicado de eu olhar para um deles só sem olhar o outro. Perceberam? É para isso que serve a HP. Para eu conseguir comparar essas coisas que são teoricamente incomparáveis, mas que eu consiga mensurar essa comparação. Então, eu tenho 5 critérios e 3 alternativas. Tá? E aí eu vou lá e faço uma matriz de comparação dos critérios. Então, quem que vai fazer essa matriz de comparação? Obviamente, quem está comandando esse projeto, né, essa avaliação de escolha, fazendo a consulta necessária para quem for, para os profissionais, para o dono, para o financeiro, para o cara, o gerente de logística, para o supervisor, para quem for. Então, por exemplo, entre capacidade produtiva e preço, nesta avaliação foi decidido que a capacidade produtiva é muito mais importante que preço. Não adianta nada eu pagar barato por algo que não vai me trazer um retorno operacional. O que eu preciso agora é ganhar operacionalmente. Então, eu estou disposto a pagar mais caro neste momento por ter mais capacidade produtiva. Então, ela é mais importante isso. Não é extrema importância, mas é bem mais importante a capacidade produtiva do que o preço. Então, capacidade produtiva para preço, eu coloquei a nota 7. Do preço para a capacidade produtiva, 1/7. A capacidade produtiva com relação aos agregados da logística. Então, buzina, luzinha, etc., terminal para computador, isso aqui ele é importante, porém, entre a capacidade produtiva e o agregado da logística, a capacidade produtiva ainda é um pouquinho mais importante que isso. É um pouquinho mais importante. Tá? Então, eu tenho uma fraca importância predominante aqui do que aqui. Assim como a avaliação dos profissionais. A avaliação dos profissionais, ela é importante para a gente, porém a capacidade produtiva é um pouco mais importante do que a avaliação dos profissionais. Reparem que capacidade produtiva para agregados da logística é 3, agregados da logística com capacidade produtiva é 1/3. Capacidade produtiva e avaliação dos profissionais é 3, avaliação dos profissionais para a capacidade produtiva é 1/3. Já com a ergonomia, com o impacto na ergonomia, eu tenho uma importância mais muito, muito pequena da capacidade produtiva em relação ao impacto, à ergonomia. É bem pouquinho. Então, 2 aqui, 1/2 no seu simétrico. E assim continua. Por exemplo, agora eu vou pegar... Então, nessa linha eu preenchi isso e isso. Obviamente que a comparação dele com ele mesmo, eles são elementos iguais, né? Então, a diagonal principal aqui fica tudo 1. E agora eu vou comparar preço com agregados da logística. Não, agregados da logística é mais importante do que o preço. Então, o preço, ele é 1/4 para agregados da logística, porque o agregado da logística para o preço que é 4. Então, esse aqui é mais importante do que preço. O oposto dele é 1/4. Mesma coisa aqui. Então, o impacto na ergonomia, ele é bem mais importante do que o preço. Então, se aqui é 5, veja que o impacto na ergonomia é bem mais importante que o preço, mas não tão bem mais importante do que a capacidade produtiva em relação ao preço. E assim por diante. Assim a gente preenche toda essa matriz aqui. Beleza? Então, assim a gente calcula, constrói. Aqui está a mão do especialista. Aqui está o conhecimento prático, o anos de experiência,
a leitura do manual, aqui está a avaliação técnica, aqui está a avaliação operacional, está tudo resumido dentro dessa tabela aqui. Muito bem. Depois, para cada um dos critérios, eu vou comparar cada uma das alternativas. Então, o que é agora? Agora eu vou comparar, ó, a transpaleteira A, a transpaleteira B e a empilhadeira L, somente com relação à capacidade produtiva. Esqueço todo o resto, e aí eu vou olhar lá qual que é o critério, o que leva em conta na capacidade produtiva. Velocidade, combustível, barará, barará, só isso que eu vou olhar entre os três. Então eu vejo que o A é um pouco mais importante do que o B, e ele é bem mais importante do que o L. E que o B também é mais importante do que o L. Beleza. Esqueço a capacidade produtiva. Vou para o segundo, preço. Ó, o A, ele é um pouquinho mais importante do que o B no preço. Um pouquinho mais barato, por exemplo. O A com relação ao L, preço, porque não é só preço, né? É preço, é payback, é taxa de juros. Então, de alguma forma, lá, o teu financeiro vai te ajudar a fazer essa avaliação aqui. Beleza, fiz com relação ao preço. Esquece o preço, esquece a avaliação produtiva, agora só com o agregado da logística. Veja que, por exemplo, o A com relação ao L é muito mais importante. Então, provavelmente, a transpaleteira A aqui tem um monte de coisa. Tem luzinha, tem farol, tem buzina, tem não sei o quê, tem... não entorta, não tira, não entorta, não arrebenta as tiras, não pega cheiro, tipo Havaiana, assim, é muito mais importante do que isso. Então, beleza. Já entre o A e o B, não. O A é um pouquinho mais do que o B só. O A tem uma coisinha ou outra a mais lá. Tá? Então, aqui... E para cada um dos critérios eu monto, como nós temos 3 alternativas, uma matriz 3x3. De novo, como eu falei para vocês, quantas matrizes eu vou montar? Eu vou montar o número de critérios mais um, que vou montar, se eu tenho N critérios, N matrizes alternativas por alternativas, mais uma matriz critérios por critérios. Beleza? Fiz tudo isso, eu vou lá para o cálculo do alto valor e o alto vetor. Neste momento aqui, não se preocupa com isso, a gente vai fazer um exercício juntos aí daqui a pouco com relação a isso, tá? Eu vou lá, calculo meu alto valor, meu alto vetor dessa matriz aqui 5 por 5, dessa matriz aqui. Tenho lá, o alto valor deu 5,2982. O meu alto vetor deu isso aqui, 0,39, não, deu isso aqui, ó. Menos 0,7654, menos 0,0817, menos barará, barará, barará. O que eu vou fazer? Somo tudo, pego esse termo pela soma, 39,38. Esse termo pela soma, 0,418. Esse termo pela soma, 0,13. Se você vê que a soma aqui vai dar 1. A soma aqui vai dar 1. Então, de cara, eu já sei que o peso do primeiro critério é 40%. O peso do último critério, que é a ergonomia, é 24%. Então, se eu tivesse que fazer uma nota de ponderação, seria lá 0,4 para a capacidade produtiva, 0,24 para ergonomia, 0,19 para avaliação dos profissionais, 0,13 para o agregados à logística e 0,04 para o preço. A soma aqui vai dar 1. Tá? Então, isso que é a normalização. Beleza. Pego esse 5,29 e entro naquela continha lá de avaliação que a gente falou. 5,29 menos 5, 0,29 divididos por 4, 0,29 divididos por 4, 0,06. Mais ou menos, né? Tô fazendo a conta de cabeça aqui. 66666 é a conta que deu 0,2982 divididos por 4. Tá? Beleza. O que eu faço depois? Faço isso para todo mundo. Para cada... Na ordem, veja lá, na ordem que eu fiz,
Então, o primeiro critério é capacidade produtiva, preço, agregados da logística, aqui acho que está invertido, ergonomia. Na ordem que eu tenho essa matriz aqui, nesta ordem, eu vou colocar nesta ordem os autovalores, calculo com os autovalores os RCs e os autovetores normalizados aqui. Bom, olha só. Aqui eu tenho uma matriz aqui que é 1 por 5, tá? Ou melhor, aqui neste caso, em pezinho aqui, eu tenho 5 linhas por uma coluna. Aqui, eu tenho, se eu colocar aqui 5 critérios, 3 alternativas, uma matriz 3 por 5. Bom, se eu multiplicar essa matriz 3 por 5 vezes aquelas 5 linhas por 1, 3 vezes 5, uma 5 vezes 1, o 5 com 5, e a resposta vai ser uma 3 por 1. Então é isso que a gente faz. Multiplica essa matriz, essa construção dessa matriz aqui, que é alternativas por critérios, formada pelos autovetores normalizados, vezes o autovetor normalizado da matriz de critérios, me dá esse resultado aqui. E esse resultado está dizendo o seguinte, que eu vou escolher com um peso de 0,6 a transpaliteira A, 0,3 a B e 0,1 aqui, para arredondar, a empilhadeira. Então, eu já tenho como resposta aqui o que eu quero. Tá? Então, 60% da minha escolha é o A, eu vou lá e vou comprar o A. Obviamente que eu montei tudo isso de propósito dando A. Mas eu posso olhar aqui, ó. Por exemplo, no critério capacidade produtiva. Olha só, o peso da opção A, ela é 63%. Da opção B é 28%, da opção L é 7%. No preço, você veja que as duas coisas aqui já ficam um pouco mais comparáveis, um pouco mais próximas. Aqui já não, aqui já fica bem maior de novo. Então, professor, mas poderia ser que, por exemplo, nesse critério aqui, desse 63 para o A e 28 para o B, e nesse critério aqui desse 10 para o A, 70 para o B e 20 para o L? Poderia, claro que poderia. É isso, inclusive, que a gente quer pegar. Mas eu conseguiria parcialmente entender, dado aquele critério, como é que é a relação entre as alternativas. O que a gente está fazendo ao multiplicar essa 3 por 5 por essa 5 por 1, a gente ponderar tudo isso, e aí a gente saiu de coisas incomparáveis, por exemplo, ergonomia com preço, para um valor numérico único, onde diz assim, olha, 60% é escolha do A. Olha, professor, e se chegar aqui nesse resultado, imagine lá que desse 0,45, 0,45 e 0,1. Ué, significa que se você escolher o A ou escolher o B, tanto faz. Você vai ganhar por um lado, vai perder pelo outro. Vai ganhar pelo outro, vai perder por um. Tanto faz. A resposta é a mesma. Onde que ele é bom, ele é ruim. Ah, mas então significa que aquele cara lá ficou falando que isso era muito melhor e era a mesma coisa. Pode ser. Pode ser que uma série de discussões que você tenha na empresa hoje, você fique discutindo o sexo dos anjos. Na verdade, eu estou olhando para uns critérios como importância para mim, você está olhando outros critérios de importância para você, e aí você defende um lado, a outra pessoa defende o outro. Quando a gente mistura tudo isso e consegue fazer essa comparação, essas duas comparações aqui, que é entre os critérios e para cada alternativa de cada critério, você começa a misturar tudo, joga tudo dentro do panelão e consegue sair do outro lado com uma resposta boa, onde que você considerou tudo aquilo que você queria considerar. Por isso até que não faz sentido eu colocar lá 12, 15, 20, 50 critérios. Não faz sentido, né? Chega uma hora que fica irrelevante. Tudo bem? Beleza? Então, essa é o método HP, tá? E obviamente que a gente vai escolher a opção
A ali, né? Porque é 0,6. Reparem que outra coisa que eu acabei esquecendo de falar, que todos os RCs aqui dão menor que 0,1. Então tá tudo beleza, tudo certo, tudo em ordem. Tá? Isso aqui eu já falei. Tudo isso aqui eu já falei. Importante aqui só no último slide aqui, é essa última frase aqui, tá? Essas duas últimas frases, tá? O grau de inconsistência, um grau de inconsistência alto, ou o grau de inconsistência alto, representaria uma falta de conhecimento sobre o problema. Às vezes acontece a gente na empresa, no caso real, começar a discutir, defender um ponto de vista, e no fundo eu estou só sabendo por cima, ou eu estou só sabendo parte do problema, ou parte da característica. Tá? Então, às vezes, eu consigo identificar isso, inclusive, com a HP. Porque se eu comecei a colocar ali avaliações, comparações, na hora que eu calculo o meu RC, ele ficou com 0,4, poxa, tem uma inconsistência muito alta, tem uma intransitividade ali muito descarada. Estou falando assim, eu gosto de... Curitiba ganhando do Atlético, o Atlético ganhando do Paraná, o Paraná ganhando do Curitiba. Não faz sentido. Claro que no futebol, no esporte faz, mas numa lógica assim não faria, né? Tá? E essa intransitividade, ela tende a aumentar conforme a falta do problema do decisor, a falta de conhecimento do decisor sobre o problema. Muitas vezes a gente tem essa ideia de que sabemos tudo e tal, e vai montar um negócio desse e dá um 0,37. Putz, o que eu tô comparando de errado? O que eu estou esquecendo de comparar? O que eu estou esquecendo de colocar nessa avaliação, nessa nota 7, nessa nota 5, ou 1/5, 3, 1/3? Será que eu estou esquecendo alguma coisa de avaliar? Então, talvez seja a hora de buscar lá o cara que trabalha com isso, a pessoa que trabalha com isso, a moça que compra, que ela sabe, ou a gerente que vai fazer isso, ou o fulano lá que está lá no caminhão, enfim. Quem é a pessoa que tem o conhecimento? Vá lá pedir ajuda para ela, tá? Então, isso é bom para a gente entender, às vezes, até uma intransitividade que não é nem clara para a gente, às vezes. Muitas vezes, no problema real, a intransitividade nem é clara no nosso sentido, tá? Então, conclusões sobre o método. Primeira, toda alternativa que eu coloco lá, mesmo sendo dominada, como é o caso agora da L ali, ela é considerada no método HP. Ela vai ter um certo pezinho lá no final. Tá? Então, mesmo que eu tenha uma opção muito ruim, se eu quiser colocar lá no meio, ela não vai interferir na solução. Ela vai ter lá a sua parcela de importância. Devem ser utilizadas somente alternativas viáveis da implementação do método. Tá? Obviamente que se eu vou tomar uma decisão, escolher a compra de um produto, de um equipamento, de um fornecedor, a gente utilizou isso diversas vezes ao longo desses últimos 15 anos aí para fazer avaliação de fornecedor com o método HP. Então, às vezes, qual que é, não só escolher o fornecedor, mas também qual que é o formato de estoque desse fornecedor. Nós fizemos diversas vezes isso, já fizemos isso para a Renault, para o Banco do Brasil, funciona muito bem, claro, por meio de estudos acadêmicos e tal. Então, só faz sentido eu colocar ali para tomar decisão alguma coisa que seja real, tá? que realmente seja viável. E toda alternativa possui um grau de importância, ou seja, toda alternativa ela vai ter lá no final um percentualzinho de escolha. Tá? Então, essa é a nossa primeira parte aí da apresentação. O que eu quero mostrar para vocês, antes do intervalo, é que eu já construí aqui para vocês como é que a gente calcula o método das potências, tá? Como é que a gente calcula o método das potências. Vamos lá, vamos tentar entender o método das potências, tá? Ele é inicializado, o resultado final aqui desse método é o Y, tá? Então, beleza. Então, como é que a gente faz aqui? A gente começa com um vetor inicial. No caso aqui, eu estou pegando uma matriz 3×3, então, meu vetor inicial, que é o nosso vetor, autovetor lá, é 1, 1, 1. Tá? 1, 1, 1. Muito bem.
que eu vou fazer agora? Eu vou multiplicar esta matriz por esse 1, 1, 1. Então, eu vou fazer 1 vezes 1, mais 3 vezes 1, mais 0,5 vezes 1. Tá? Depois, 0,33 vezes 1, mais 1 vezes 1, 0,2 vezes 1. Depois, 2 vezes 1, mais 5 vezes 1. Muito bem, chego na resposta aqui. 4,5, 1,3 e 8. Tá? Então, essa aqui é o que nós chamamos Z, que é a multiplicação da matriz original vezes o autovetor do momento, que é o Y que a gente está inicializando lá ele com 1. O maior valor aqui é o nosso autovetor até agora. Tá? É o autovetor até agora. Então, o maior deles aqui é o 8, por enquanto é esse 8 aqui que eu estou considerando como autovalor. E aí, no final aqui, a gente calcula o que a gente chama de uma matriz L, mas que no primeiro aqui é bem simples. Divisão simples, termo a termo, do Z sobre o Y. Então, 4,5 por 1, 1,53 por 1, 8 sobre 1, 8. Tá? Então, na primeira iteração, a inicialização é isso. Fim. Estou considerando aqui um erro. Eu vou parar de fazer esse método quando eu calcular um erro e esse erro for menor que 0,0001, ou seja, 10 elevado a menos 4. Tá? Vamos ver como é que a gente calcula isso. Muito bem. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar aqui e vou dividir cada valor do Z por esse alto valor do momento da iteração anterior. Lembrando que o alto valor da iteração anterior é o maior elemento do Z aqui. Então, eu vou fazer essa divisão. Ó. 1,53 por 8, e depois o 8 dividido por 8, 1. Tem o meu novo alto valor. Calculo o novo Z. Quem que é o Z? A multiplicação da matriz original pelo Y. Muito bem. Calculei lá, fiz a multiplicação de uma 3 por 3 vezes uma 3 por 1, resulta uma 3 por 1. Tem um novo valor de Z. O maior desses valores é o meu novo alto valor. Divido Z por o Y. Olha lá, divido Z pelo Y. Parará, tenho isso. E agora, essa L aqui, eu posso calcular um erro. Eu posso calcular o erro. O que é o erro? É a divisão, é o percentual ali em absoluto da diferença termo a termo. Então, sempre, obviamente, comparando o atual com o anterior, que é a referência. 2,9 menos 4,5 em absoluto, em módulo, divididos por 2,9. Mesma coisa para o próximo, mesma coisa para o próximo. Então, eu tenho esse erro. Na hora que eu somar, ou na hora que cada um desses elementos for menor do que 0,001, eu paro. Tá? Então, o L aqui serve para a gente calcular o erro. Como é que eu continuo? Como é que era o Y mesmo? Olha lá. O Y nada mais é do que cada termo do Z divididos pelo alto valor anterior. Cada elemento do Z pelo alto valor. Quem que era o Z? Multiplicação da matriz pelo Y. Chego no Z. O maior dos valores Z é o meu novo alto valor. Divido Z pelo Y, tenho o meu novo L. L2 menos L1 divididos por L2 em módulo, tenho o valor do meu erro. Está todo mundo menor que 10 a menos 4? Não, então continua. Quem que é o meu Y3? É o Z, o meu Y3 é o Z3 sobre o A3. O Z3 sobre o A3. Z3 sobre o A3. Cheguei no meu novo Y, meu novo alto vetor. Multiplica a matriz original pelo Y, acha o Z. O maior do Z é o alto valor. Divide Z pelo Y, acha o L. Pega o L, L3 menos L2 divididos por L2 em módulo, acha o erro nessa iteração. E assim por diante. Até uma hora que o meu erro fique bem pequenininho. Quando eu chego no final, esse aqui é o meu alto vetor, esse aqui é o meu alto valor. Isso aqui é o que nós chamamos de método das potências.
tá? O método das potências. Então, beleza. Como é que eu chego, então, no alto vetor normalizado? Normalizado. Simples, né? Pego isso aqui e dividido pela soma. Ó. Professor, eu não estou vendo a apresentação. Vocês não estão vendo o slide? O Excel? Eu tô vendo. Eu tô vendo também. Eu também tô vendo. Ixi. Pera aí, deixa eu ver quem são. A Carla? Ô, Carla, clica aqui do lado, onde tá ali o escrito Cassius, aqui o nome do professor. Clica ali em cima ali, às vezes o sinal também não tá legal. Se clicar aqui do lado, aqui aparece a tela compartilhada dele. Tá com outra coisa configurada aí, talvez, fixada. Bem no canto inferior direito da tela. Eu cliquei no nome, mas não apareceu nada. Não? Ixi, que estranho. É só a Carla que não tá vendo? Bom, Eu acho que cara, depois de qualquer coisa eu falo com você ali no intervalo, mostro. Essa planilha já tá nas postagens lá no nosso material, tá? Tá, ok. Então, assim, quando o nosso erro lá fica abaixo do limite que eu estabeleci no início, esse y é o nosso alto vetor e o a, que não podemos esquecer que o a é o alto valor, que vem do maior valor do z, que nada mais é do que a matriz original vezes o y que eu tenho do momento, né? Então, é o alto valor. Como é que eu faço o alto vetor normalizado? Então, se eu somar tudo isso daqui, ó, a soma aqui embaixo dá 1,719536. Então, eu pego 0,53 divididos por 1,7195 dá 0,308996. 0,1882 divididos por 1,7195 dá 0,1094. 1 divididos por 1,7195 dá 0,58. E aqui eu tenho o alto vetor normalizado, que é o que eu uso lá na tabela. Tá? Muito bem. Então, só por exemplo aqui, olha só, peguei esse 3,3 aqui, tá? E fiz a conta, ó. 3,003695 menos 3, divididos por 3 menos 1, que vai dar 0,001. É menor do que 0,10, 0,1, bem menor, né? Então significa que essa matriz de comparação aqui tá legal, tá beleza, tá certo, tá com a transitividade ok, tá uma avaliação segura. Pode usar essas notas que você deu. O RC, pego isso aqui e divido pela tabela do 3 lá, dá 0,03. Então aqui que é o menor que 1, tá? É o RC, tá? Então, ó, 0,58 é o número do 3. Então, esse 0,03 é menor que 0,1, então tá tudo ok, tá tudo certo. Muito bem, o que eu fiz aqui? Eu fiz isso aqui implementado como uma função no Excel. Uma função no Excel. Então, dado uma matriz de comparação, eu já coloquei lá uma função no Excel para usar na tela. Poxa, dá para fazer isso, professor? Dá para fazer. Como é que faz? Faz assim, ó. A função que a gente vai fazer aqui, eu coloquei o nome de alto valor vetor, tá? E ela tem um parâmetro depois dela. Então, eu vou apagar isso aqui. E vou calcular ela assim. Igual a alto valor, alto vetor. Professor do céu, como é que você conseguiu fazer esse negócio aí aparecer na planilha? Daqui a pouco a gente vai ver. Então, eu tenho que colocar 2 parâmetros. Como é que você sabe? Eu sei porque foi eu que fiz. Assim, quando o dia que for vocês fazerem, vocês vão saber o que vocês fizeram. E eu estou explicando aqui o que vocês fizeram. Não tem jeito, tá? Então, eu vou escolher aqui, ó. Essa é a matriz, então, que eu escolho. Eu vou fixar essa matriz. Por quê? Porque eu vou fazer para as outras coisas. E depois dela, ponto e vírgula, eu tenho que escolher um termo. Se eu colocar 1, ela vai me devolver o alto vetor. Se eu colocar 2, ele me devolve o alto vetor normalizado. Se eu colocar 3, ele me devolve o alto valor. Se eu colocar 4, já me devolve o índice de consistência.
E se eu colocar 5, já me devolve o índice de inconsistência. Beleza? Já faz tudo automático. Então, aqui eu vou colocar esse valor aqui. O que eu não posso esquecer, se eu for usar aqui a função pronta que eu fiz para vocês? Não posso esquecer que o autovetor e o autovetor normalizado, ele é um vetor que tem dimensão n. Se eu estou uma matriz 3x3, eu tenho 3 espaços. Aí, quando eu dou um Enter, ele já vai aparecer para a gente lá, se você tiver com um Excel novo, tá? Se você tiver com um Excel novo. Se você não tiver com o Excel novo, com o 365, você vai ter que vir aqui, apertar, selecionar 3 células, que eu sei que a resposta tem que dar em 3 células. F2, aparece a fórmula, Ctrl, Shift, Enter. Aí ele faz a conta. Então, se você tiver com o Excel 2010, você tem que fazer esse processo, tá? Posso arrastar aqui para baixo? Pode. No Excel novo, pode. No Excel velho, não. Tá? No Excel 2010, no anterior, não. Ele não aceita fazer isso. Como é que eu faria? Você vai ver que se você fizer... Ó, ele não deixa nem alterar parte de uma matriz. Eu vou ter que pegar, selecionar isso daqui assim, F2, Ctrl, Shift, Enter. Daí ele faz a conta. Ah, mas deu tudo errado. Porque eu, obviamente, coloquei lá o M2, tá vendo? Não, M2 para todo mundo. Eu não quero que seja M2, eu quero que seja arrastado. Cancelar. Então, eu vou pegar aqui o primeiro e vou arrastar para baixo. Agora ele fez a conta certa. Vamos ver se deu, ó. 0,53, 0,18, 1. 0,53, 0,18, 1. O normalizado. 0,30, 0,10, 0,58. 0,30, 0,10, 0,58. Alto valor. 3,003695. 3,003695. IC 0,001847. 001847. RC 003185. 003185. Então tá pronto. Então, aqui, vimos pelo menos uma vez como é que funciona o método das potências, como é que calcula isso. Então, quando você chegar lá e pagar $1.000 para ter a licença, pensa bem se você quer pagar $1.000 por um negócio que você pode fazer na planilha do Excel, tá? Pensa bem. Se você quiser pagar, pague, mas dá para você fazer no Excel aí. Beleza? E aí eu vou mostrar agora para vocês como é que é a função. Então, lembrando aí, como é que a gente abre a continha, é assim, ó. Alt F11. Alt F11 é assim. Então, lá no Excel, gente, lá ó, dentro do módulo 1, lembra que, ó, tá aqui, ó, AHP, eu cliquei com o botão direito, inserir o módulo, dentro desse módulo eu estou colocando um código. Lembra que lá na vez passada a gente criou uma sub? Então, nesse momento aqui, eu não criei uma sub, eu criei uma function, uma função. Então, lá no final, eu tenho uma end function. Tá? Então, uma função, fim da função. O que essa função faz? Eu chamei ela de alto valor vetor e coloquei aqui, ó, R1 as range, quer dizer, uma seleção planilha. E opcionalmente, eu coloco o tipo. Opcional, eu coloco o tipo. Esse tipo pode ser 1, 2, 3, 4 ou 5. Tá? Vamos ver como é que funciona aqui o código. O IJK são índices, só para eu fazer os fora aí e tal. Número de linhas, número de colunas, valor. Dimensionei uma matriz solução, parará, parará. Vamos ver para o que importa. Então, a minha matriz ela vai ser carregada com o meu range. Que range é esse? Olha o R1 aqui. R1 as range. Meu range é o R1.address.valor. Professor, nunca que eu ia lembrar desse código. Pois bem, agora você tem o código. Agora, toda vez que você quiser fazer uma função para outra coisa, você pode vir aqui e copiar.
sem problema nenhum. Tá? O número de linhas, lembra que eu falei do U-bound lá? O U-bound é a quantidade que eu tenho naquela dimensão. Então, qual é a quantidade da matriz na dimensão 1? É o número de linhas. A matriz 2, número de colunas. Aqui tem uma outra forma de dimensionar, tá? Estou dimensionando de 1 até número de linhas, de 1 até 3. Hoje em dia a gente já não faria assim, a gente faria num linhas, vírgula 3. Aqui, num linhas. Alto valor, num linhas. Esse o número de linhas, é uma forma antiga do VB, mas que ele funciona ainda, tá? Ó, coloquei uma tabela aqui, gerei uma tabela de 12 valores e eu preenchi na mão aqui, ó. Para 1 é 0, para 2 é 0, para 3 é 58, para 4. Preenchi aqui. No código mesmo, né? Que é aquilo que eu falei lá do SAAT, lá, ó. Lembra? Isso aqui, ó. Essa tabela aqui eu preenchi na mão. Ah, como é que você... Eu preenchi na mão aqui. Não esquece que aqui, quando tem um número com vírgula, é ponto, não vírgula, tá? Muito bem. Poxa, eu precisava calcular uma multiplicação de matriz. Multiplicação de matriz. Então, eu criei uma sub chamada multiplicação de matriz. Onde ele vai entrar uma matriz A, uma matriz B, eu vou retornar uma matriz C e um valor D, tá? Que é o status. Então, aqui tem uma multiplicação de matriz. Como é que faz a multiplicação de matriz aí? Multiplica a matriz, beleza? E enquanto não for o final, agora vamos voltar para a tabela aqui, ó. Enquanto esse erro aqui não for menor do que isso, eu continuo fazendo. Cria um novo y, multiplica a matriz original pelo y, acha o z, o maior do z é o a, divide z pelo y da UL, compara o L de agora com o L anterior, calcula o erro. Tá no valor? Não. Pega o z, cada termo do z divide pelo a anterior, acha o novo y, pega a matriz original, multiplica pelo y, acha o z, o maior do z é o novo a, divide o z pelo y, tem o L, compara o L com o L anterior, acha o erro. Então, isso é aquele termo ali. Enquanto não for o fim é 1. Enquanto o fim for 1, beleza. Faz o que eu tenho que fazer, ó. O maior alto valor, acha o novo valor. Tá aqui, ó. A solução anterior, dividido pelo maior alto. Vai ter o meu B lá, que é a solução. Multiplica a matriz, acha o Z. Aí o erro para 0. Calcula o erro. Aí, divide o Z pelo Y, calcula o erro. Esse erro é menor, aqui eu coloquei, olha quanto? Sei lá, deu 3, 6, 9, 10 a menos 9. Se o erro for menor que menos 0,9, e é o erro acumulado, fim. Se for fim, eu tenho o alto vetor, eu tenho o alto valor, normalizo ele e carrego numa estrutura que eu chamei, num vetor que eu chamei de alto vetor normalizado. Beleza, calculo o meu IC, maior do valor, menos número de linhas sobre o número de menos 1, que é aquela fórmula. Calculo o RC, que é o valor do IC, mais a tabela pelo número de linhas. Se for do 1, alto vetor, tipo 2, tanto, tipo 3, tanto, tipo 4, tanto, tipo 5, beleza, acabou a função. Então, simples assim. Pessoal, então, esse aqui, ó, até 12... vocês podem usar esse aqui à vontade. Não precisa pagar $100 ou $1.000 para pegar a licença de nenhum software. Pode usar esse aqui que eu mandei para vocês sem problema nenhum. Qual é o trabalho que vocês vão ter que fazer? Criar as matrizes. Tá? Criar as matrizes. Então, aqui, por exemplo, está a matriz lá 5x5 de comparação. Puxa, professor, mas e se eu fizesse aqui uma interface legalzinha, bonitinha, para o cara calcular? Pô, melhor ainda, né? Fique à vontade. Puxa, na minha dissertação eu estou pensando em comparar a alternativa de fornecedor com não sei o quê. Pô, legal, usa HP. Pô, eu quero lá na minha função objetivo, eu tenho 3 termos, eu não sei como comparar esses 3 termos, a função objetivo lá, que eu estou trabalhando lá, sei lá, com o Thiago, e eu quero comparar o negócio com ele. Legal, pode fazer pela HP. Beleza? Funciona, funciona. Sem problema nenhum, tá? Então, é isso. Você tem a matriz, eu já dei para vocês as fórmulas, começa a usar, ó.
comparação entre alternativas do CP, comparação entre alternativas do preço, comparação de alternativas do A. Tá aqui o valor, tá? Qual que é o valor? Como é que faz? Pega todos os autovalores normalizados vezes da comparação entre critérios, coloca aqui, multiplica esses dois para esse, que é 3 por 5, vezes 5 por 3. Então, aqui tem um exemplo completinho para HP, do tamanho que vocês quiserem, gente. Do tamanho que vocês quiserem, tá? E tá aqui o resultado, ó, o mesmo resultado que está lá no slide. Então, vocês podem reproduzir aqui à vontade. Professor, vai dar certo fazer esse negócio aqui, ó? Ah, vamos fazer um teste aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 igual a valor autovetor. Essa matriz aqui vou fixar. Ponto e vírgula. Esse cara. Ele já viu que ele já deu 5, né? Tá lá. Olha lá. O autovetor normalizado, autovalor, IC, RC. Beleza. O RC tá 0,06656, tá tudo certo, tudo em ordem, tudo calculado certinho, como a gente queria. Tá beleza? Então, assim, ó, HP, um método multicritério, bastante utilizado, bastante promissor aí, vamos dizer, tá? E vocês podem usar à vontade nas dissertações, nas comparações e tudo mais. Legal? Então, essa primeira parte era isso.